No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês os gastos de um casal vivendo em São Paulo durante uma semana. Hey, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E como que isso vai funcionar? A gente faz compra do mês, como a maioria das pessoas que vivem aqui no Brasil, acredito. Mas a gente vai tentar ao máximo simular os gastos como se a gente estivesse comprando os itens separados, principalmente para refeições. Mas o que não vai estar incluso aqui nesse vídeo, o nosso aluguel mensal, conta de energia, de água, de internet, contas que a gente paga fixamente. E por que a gente não vai incluir isso? Porque seria muito difícil calcular exatamente quanto a gente gasta por dia, já que isso não está disponível em nenhum lugar pra gente conferir. Mas a gente queria já deixar isso daqui falado pra vocês, porque viver em São Paulo é uma cidade muito cara, ainda mais para duas pessoas e ainda mais no começo da vida. Porque às vezes a gente assiste esses vídeos de quanto eu gasto numa semana e a gente esquece que nada é de graça, gente. Um cafezinho na sua casa continua sendo pago. Hoje é domingo, nosso primeiro dia aqui desse vídeo, e a gente tá indo pra igreja nesse momento e nós já tivemos alguns gastos no dia de hoje. Basicamente a gente tomou um café reforçado lá em casa mesmo, porque a gente vai passar bastante tempo fora de casa. Então a gente comeu um pão na chapa com requeijão, bem paulista, e 2 pãezinhos de ovo da Panko mesmo, aqueles que a gente compra no mercado, além do café com leite. Que São Paulo é uma cidade extremamente cara, a gente já sabe, mas eu acho que a gente nunca fez esse tipo de conta pra saber quanto a gente gasta por dia e nenhuma semana por aqui. Exatamente. Então, amor, quanto que você acha que a gente vai gastar nesse vídeo? Eu acho que a gente vai gastar uns R$200 na semana. Na semana inteira? É. Caraca, não sei, eu acho que a gente vai gastar uns 50 por dia. Bom, uma coisa muito legal que acontece aqui em São Paulo, que apesar de ser uma cidade extremamente cara, nos domingos o ônibus tem uma tarifa zero. Então tanto a nossa ida pra igreja quanto a nossa volta vai ser custos dos impostos que a gente já paga no dia a dia. A gente saiu aqui e passadinha no Ohana pra comprar um cookie de chocolate, que foi R$7,90. Então adiciona aí no cálculo. Bom, a gente já chegou em casa e preparou nosso jantar, mas fazendo uma recapitulação do dia, como vocês viram, a gente foi pra igreja e o transporte em São Paulo, como a gente já disse pra vocês, é gratuito nos domingos, não no final de semana inteiro, então ida e volta foi de graça, o que é ótimo. A gente tava precisando de um up desse no dia. E a gente comeu um cookie por lá que tava delicioso, mas custou R$7,90, então adiciona aí na nossa conta. E agora a gente vai jantar e a gente fez uma lasanhinha de 4 queijos maravilhosa. E também a gente tá tomando um suquinho, que quem é jovem e mora sozinho sabe que isso daqui é um luxo, né? Porque não é todo mundo que toma um suquinho sempre. Hey vlog, começamos a semana, hoje é segunda-feira e vocês acompanharam um pouco como que foi a nossa janta ontem. E depois da nossa janta a gente comeu um docinho e um pouco antes da gente dormir a gente tomou um Nescauzinho, que é tradição aqui em casa. Vocês estão vendo o quanto que a gente gastou aqui do lado. E até agora a gente só trabalhou, então o máximo que a gente gastou foi no nosso café da manhã, que a gente comeu algumas bolachas e tomou café com leite. Hello vlog, a gente acabou de comer um pré-treino porque acabou que com a correria do dia nem deu tempo de sentar e almoçar de verdade, então a gente comeu um pão na chapa com requeijão. E agora a gente tá indo lá pra academia fazer nosso treininho da semana. E como que a gente vai dividir isso pra ficar mais fácil pra colocar aqui no vídeo? A gente paga R$300, nós dois, pra academia mensalmente. E a gente vai em média umas 3 vezes por semana. Então se a gente fizer essa conta, por dia que a gente vai na academia, a gente paga R$25. Então agora a gente tá adicionando mais R$25 na nossa continha do mês. Esse dia tava chovendo bastante aqui em São Paulo, e por conta disso a gente acabou dando uma enrolada no shopping depois da academia, e aí quando chegamos em casa ficamos mais de boa e fizemos a nossa jantinha top, que inclusive é uma cartada na manga para caso você está com fome e precisa fazer alguma coisa rápida. E aí terminamos o dia com uma pipoquinha. Esse foi o total de segunda-feira. E aí, você achou que foi caro ou foi barato? Comenta aqui embaixo. Hey vlog, começando mais um dia aqui. Até agora tem sido um dia mais tranquilo,
Mas eu acabei de receber uma encomenda e mesmo que a gente não tenha comprado isso daqui essa semana, como acabou de chegar, a gente vai estar adicionando isso ao nosso custo da semana pra ser algo justo, né? Eu sei que parece uma entrega, um produto meio insignificante que eu comprei, mas vai me ajudar demais, porque nos últimos meses eu comprei um computador novo pra mim. E como eu trabalho com edição de vídeo, produção de conteúdo e tudo mais, eu preciso utilizar 2 monitores, porque senão fica muito complicado o meu trabalho. A minha placa de vídeo ela não tem outra entrada de HDMI para eu conectar o segundo monitor. E esse cabinho aqui vai resolver o meu problema. As horas passaram, a gente não gravou nada, mas a gente teve uma janta bem básica por aqui, que cada um comeu uma coisa. O Hugo fez um macarrão com molho branco pra ele comer, e eu acabei comendo pizza de pão, umas 4 pizzinhas, e eu tô deixando o preço aqui pra vocês. Esse é o total que a gente gastou nesse dia. Amor, como você se sente sabendo que a gente gastou R$90 ontem? É, né? Nhé. É, eu quero só ver quanto que vai estar a conta final da semana. Pelo menos esse vídeo tá conscientizando não apenas vocês, mas a gente também, né? Que aí a gente vai fazendo as coisas, chega de noite, a gente quer comer os snackzinhos que a gente sempre come, e aí o preço só vai, ó, só vai titim na conta e quem sofre depois sou eu. É a gente. Nossa janta tá pronta e normalmente nossas refeições aqui em casa são assim: keep it simple, keep it good. Essa semana a gente não tem nenhuma verdura porque a gente ainda não foi no mercado pra comprar. Mas uma coisa que a gente faz muito por aqui é: eu não como arroz, e aí o prato do Hugo normalmente é mais completo com arroz, e o meu não tem arroz, porque eu prefiro a batata como carboidrato. Hello vlog! Mais um dia por aqui. Hoje foi um daqueles dias punks. A gente tá reformando um apartamento. Inclusive, segue a gente lá no TikTok, porque tá rolando uma série de reforma por lá. E hoje a gente era pra ter uma instalação do gesso, porque a gente instalou o ar-condicionado. Tá aqui atrás de mim. Só que precisou precisou cortar o nosso gesso. Então a gente precisou contratar um instalador de gesso profissional pra fazer a caixinha certinho, o acabamento, coisas que eram pra ser muito pequenas, mas na teoria são pequenas e na prática são gigantescas, sabe como é, né? Obra. E ele acabou não vindo hoje, ele vai vir amanhã, mas eu já tinha marcado com os meus pais pra eles virem aqui em casa e a gente instalar o LED do escritório do Hugo, que tinha caído. Então a gente ficou muito tempo fazendo isso, quase a tarde inteira. Antes disso, a gente acordou mais cedo. A gente tomou um café, a gente fez um almoço top com um bifinho com alho na manteiga, um temperinho por cima e batata frita. Foi maravilhoso para dar energia. E como eu disse, a gente passou a tarde toda fazendo isso daqui. E meu pai estava instalando umas gradinhas na janela também, para não entrar insetos quando a gente precisar deixar a janela aberta. Muito obrigada, papai. Agora eu tomei um banho para relaxar e a gente vai tomar uma vitamina de mamão, que é a coisa mais deliciosa. E eu pensei em mostrar minha skincare pra vocês. Então eu acabei de pentear o cabelo. Hoje a gente ia na academia e eu ia lavar o cabelo, porém eu fiquei com o braço pra cima segurando o LED assim, ó. E meu Deus, que isso cansa demais. Então é isso que tem se passado até agora. Vou deixar os custos de tudo aqui na tela pra gente ir somando no nosso desafio de quanto a gente gasta em uma semana. Hello vlog! Bom, mais um dia por aqui. Ontem a gente tava muito cansado, depois da vitamina que vocês viram por aí. Eu simplesmente dormi. 8h30 da noite, gente. 8h30. Eu tava muito cansada, a gente acordou mais cedo do que o normal pra gente. E enfim, a gente fez um monte de coisa da casa. Então, mas antes de dormir, eu comprei um livrinho. Eu tô viciada ultimamente na saga de Crepúsculo e eu tenho esses 2 livros aqui, que são os últimos 2 livros da coleção. E aí,
desde o começo do ano, eu reli os 2 primeiros através do Kindle, no aplicativo, no meu iPad mesmo, porque é incrível, gente, incrível. E aí... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ross, minha querida flor do campo, você tá fabulosa hoje. Tu fez chapinha? Conta, rolou uma alisada no cabelo, né? E ainda passou Enê, maquiagem, fez lifting, lipoescultura, aplicação de botox. Tem alguma coisa aí nessa perfeição da natureza que... Aí eu decidi que eu ia comprar a versão dos livros de Crepúsculo, só que do Edward. Eu já tinha lido a preview que o Kindle disponibiliza, e aí eu comprei. Esse daqui é a preview, custou R$48, mesmo sendo e-book. Ué, mas aí tem outros livros da versão do Edward? Sim, são todos eles juntos, nessa versão que eu comprei, entendeu? Ah, É a saga toda junta. É a saga toda em um livro, versão Edward. Em um livro. É muita paixão pelo Edward. Então, eu casei com ele. Ah, Reflete a luz do sol, né, olha. de tanta brancura, olha assim. É um batedor de luz. Eu sou perigoso, Bela. E enfim, isso tem que subir na nossa continha também. E aí, como se não bastasse, eu dormi, né, das 8 às... Não, deixa eu contar essa parte, porque Tá eu estava acordado, né, durante esse período que ela dormiu lendo na cama. Eu fiquei acordado, fazendo as minhas coisas, jogando e tudo mais. E eu comi um miojinho. Por quê? Eu pensei, ok, a minha esposa foi dormir 8h30, porque ela tava muito cansada, então ela não vai acordar pra comer. Ela vai dormir direto. Tadinho dele, né? Fiz o miojo, comi. Quando eu terminei de comer, gente, eu ouço a linda voz do amor da minha vida me chamando e falando, você fez miojo e você nem me ofereceu. Aí eu fiquei com a cara onde, né? Aí depois disso ela acordou e eu fui fazer umas batatas fritas pra ela. Aí, como se não bastasse, né, então a gente adicionou na conta o livro que eu comprei, o miojinho que eu não comi. O Hugo foi fazer umas batatinhas pra eu comer porque eu tava morrendo de fome, de alguma coisa salgadinha, só que isso já era tipo 11 horas da noite, já tava muito tarde. Aí a gente ligou a nossa bela air fryer e ela pifou. Simplesmente. Ela queimou. A air fryer queimou. Não explodiu, graças a Deus. É, ela já tava com uns problemas técnicos, assim. Ela ficava dando uns tilt, ficava ligando e desligando sozinha. É, ela já tava dando sinais de que ela ia pifar. E aí foi bizarro, porque, tipo, nunca aconteceu aqui em casa a gente queimar uma batata. Porque é muito difícil você queimar a batata na air fryer. Você tem que deixar muito tempo. Só que naquela noite, meu, a batata começou a queimar. E eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? Depois, quando eu tirei a batata que a gente foi comer, a gente percebeu que tava um baita cheiro de queimado no apartamento. E aí depois, quando eu fui ver a air fryer, ela tava conectada na tomada, só que desligada. E a parte de cima, meu, fervendo, dá pra fritar um ovo em cima da air fryer. E aí, tipo, a gente deixou ela esfriar, a gente ligou de novo, tirou da tomada, tentou em outro lugar. Mesmo assim, ela pifou. Então aí a gente tem um prejuízo. E agora... Vamos ter que comprar uma nova air fryer. A gente vai ter que comprar uma nova air fryer. E esses são os imprevistos que nenhuma pessoa te conta na vida adulta. E aí, pessoal, estamos aqui sexta-feira. Eu tô aqui pedindo uma pizza pra gente, porque daqui a pouco eu vou fazer um evento na nossa comunidade no Discord chamada Hub Games, que é uma comunidade para gamers, e a gente vai estar fazendo um evangelismo através dos jogos que vai ser insano. Eu tô muito animado para ver o que Jesus vai fazer. E só que para isso a gente precisa pedir uma pizza, porque não vai dar tempo de cozinhar e tudo mais. Então a gente vai colocar valorzinho aqui para vocês, adicionando a nossa conta da semana, que eu tenho certeza que já tá alta. Hello, vlog! Sabadão por aqui. Já acordamos, já tomamos um cafezinho com leite. Foi um café da manhã mais corridinho, porque o Hugo, hoje, ele tem uma mini agenda. Posso chamar de mini agenda? Pode. Ele tem uma mini agenda numa igreja, onde ele vai contar o testemunho dele e a paixão dele por jogos e como influenciar através da sua área, da sua esfera na sociedade. E depois disso a gente vai gravar alguns vídeos, então eu vou me arrumar com vocês enquanto a gente fala
basicamente um resumão da semana. A ideia desse vídeo era gravar uma semana típica pra vocês, uma semana em casal, quanto a gente gasta por semana, pra você que tem interesse em morar aqui em São Paulo sozinho, ou enfim, se mudar depois de casar, ou mudar com o namorado, enfim, se você tem vontade de morar aqui em São Paulo, pra você ter esse planejamento e não mudar às cegas. Mas acabou que de típica essa semana não teve nada. Simplesmente porque a gente tá fazendo umas reformas aqui no apartamento. Então a rotina ficou um pouco diferente do que normalmente é. Principalmente em questão de quantas refeições a gente faz por dia e tudo mais. Mas eu acho que deu pra perceber que São Paulo é uma cidade um pouco cara. Uma coisa importante também é que aqui em casa a gente sempre tenta ou sair ou pedir alguma coisa diferente, pelo menos uma vez por semana, pra gente aproveitar um ao outro mesmo, sabe? Continuar com os nossos dates, mesmo depois de casados. E o de ontem, como vocês viram, foi uma pizza. A gente pediu uma pizza rapidinho, também porque a nossa airfryer tinha quebrado, então a gente ficou meio limitado quanto ao que cozinhar. Agora eu já peguei umas ideias, tá tudo certo, até a airfryer nova chegar. E foi muito bom. A gente tem um lugar aqui em São Paulo, perto da nossa casa, que a gente achou, assim, que é sensacional de pedir pizza, com gostinho de forno a lenha. E também é budget friendly, né? Ele não acaba com o nosso orçamento. Mas acho que no geral deu pra entender como esse vídeo tá funcionando. E esse foi o nosso recap da semana. Ainda estão mais algumas coisinhas pra gente mostrar pra vocês antes de finalizar esse vlog. Mas eu já queria dizer pra vocês deixarem sua curtida, seu comentário aqui, com alguma sugestão de que vocês querem ver por aqui. E compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Hello, vlog! Bom, última vez que a gente tá falando isso por aqui, já passou uma semaninha, o Hugo até tá com cabelo diferente. E a gente veio aqui dar o veredito final de o quanto a gente gastou nessa semana vivendo em casal em São Paulo, que é uma das cidades mais caras do Brasil. E a gente deixou pra fazer esse cálculo aqui com vocês, pra vocês verem a nossa reação honesta de quanto que ficou a nossa semana. Lembrando que eu acho que a gente vai gastar uns R$200 na semana. Na semana inteira? É. Caraca, não sei, eu acho que a gente vai gastar uns 50 por dia. Só da gente olhar os valores aqui que a gente teve, vocês viram aí também os valores de cada dia, vocês já perceberam que passou longe, assim, ó, de R$200. Como que a gente fez esse cálculo? A gente foi anotando aqui no iPad todos os gastos diários que a gente tinha e aí a gente fez um cálculo do total dos dias. Enquanto eu vou falando aqui pra vocês, o Hugo vai colocar na calculadora pra gente somar o veredito de quanto deu na semana toda. Então vamos lá. Já prepara o coração, hein? Vamos lá. No domingo, a gente gastou R$54,70. Na segunda-feira, a gente gastou R$59,69. Lembrando que segunda-feira incluiu o valor da academia, que acabou não incluindo nos outros dias, né? A gente falhou miseravelmente. É, vocês acompanharam aí a nosso erro aí, nosso vacilo com a academia. Já na terça-feira, a gente gastou R$91,79. Um rombo. Isso que dá você querer comer todas as refeições. Brincadeira. Já vai anotando aí, você quer morar em São Paulo? Ó, faz aí, ó, escolhe, faz um café da manhã reforçado e só janta. Na quarta-feira, a gente gastou R$33,01. Foi um dia mais equilibrado, vai. É, foi mais baratinho. Já na quinta-feira a gente gastou R$90,73. De novo, não façam refeições completas. E na sexta-feira a gente gastou R$73,61. Lembrando que na sexta-feira o que acabou aumentando mais o nosso valor foi porque a gente decidiu comer uma pizza. Exatamente. E a pizza ali que a gente come aqui Nem em São foi cara. Paulo, ela não é tão cara, porque se você for pegar uma pizzaria, tipo, mais conhecida, você vai pagar uns R$80 a pizza fácil. E aí no sábado foi um dia que a gente passou o dia inteiro em agenda e gravação, então a gente gastou apenas R$27,13. E aí, amor? Vai, rufem os tambores. R$430,66 na semana.
Multiplicando esse valor por 4, que seria equivalente a um mês inteiro, esse valor ficaria 1.722,64. Então, a gente já responde a pergunta de que um salário mínimo você não se mantém. E lembrando que esse vídeo aqui a gente focou bem mais nessa questão de comida e tudo mais, coisas que a gente faz durante a nossa rotina. Se você tá interessado em saber quanto que a gente gasta por mês com relação a aluguel, conta de luz, essas coisas, a gente vai fazer um vídeo totalmente focado nessa questão, onde a gente vai falar sobre como que é o nosso custo mensal aqui, para você ter uma base, para você saber como que vai ser para você morar aqui em São Paulo, se você tá pensando em casar ou morar sozinho, você conseguir ter uma referência para isso. Então fiquem ligados, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo também para esse vídeo chegar para outras pessoas, e fiquem ligados que a gente vai trazer esse vídeo aqui para vocês. Bom, é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Beijinhos e até o próximo vídeo. Até a próxima.